toda dele. É bom lembrar que nós somos apenas instrumentos de Deus. Nossa inteligência não vem de nós, os dons naturais que temos vêm de Deus, como também os dons sobrenaturais que Ele usa a cada um de nós é para a edificação da igreja. O Senhor Deus não tem compromisso com o soberbo. O Senhor Deus não tem compromisso com o altivo. O Senhor Deus não tem compromisso com o arrogante. O Senhor Deus não tem compromisso com quem despreza os outros. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está recheado em toda a Bíblia. Olha para cá, veja bem. Crente que tem raiva de negro, aí eu vou logo te dizer, tu não vai para o céu. Aquele que antigamente tinha até mãe que queria que a filha casasse com uma pessoa, digamos, um viciado, um alcoólatra, mas não queria que ela se casasse com um negro. Olha, isso é tão pecado porque o branco veio de Deus, o negro veio de Deus, o anão veio de Deus, o branquinho veio de Deus, o amarelo veio de Deus. Como é aquele que é bem branco? Tem um nomezinho, rapaz. Não é gaso não. Albino, né? O albino veio de Deus. Então, essa diversidade de cor, ela veio de Deus. Então, ninguém é honrado pela cor, ou pela estatura, ou pelo tamanho, mas sim pela imagem de Deus que está no ser humano. A Bíblia diz, todos foram feitos como? A imagem e a semelhança de Deus. Lamentavelmente, ao longo da história, muitas igrejas, muitos padres e pastores legalizaram hermeneuticamente, exegeticamente, tudo errado para desprezar os negros, desprezar as mulheres, desprezar os judeus, tudo com fins e objetivos particulares. Deus não faz acepção, pronto, está lá em Atos 10 e em várias passagens bíblicas. Então esse sentimento não deve estar. Pessoas arrogantes que menosprezam outras porque são pobres, porque são de bairros humildes, outros que querem se sobrepujar sobre os demais, Deus não tem compromisso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Então a Bíblia está cheia de exemplo. Se você é petulante, bota para cá, Caio. Estou começando aqui. Vamos aquecendo aqui as turbinas. Olha, se você é arrogante, é altivo, levanta o nariz, né? Anda que não olha para ninguém. Se você é prepotente, é arrogante, é soberbo, a tua queda já está certinha na história de Deus. Porque Deus não resiste os soberbos, mas dá graça a quem? Pronto, lá no capítulo 12 de Atos, Deus matou um rei porque não deu glória a Deus. E se vocês atentarem para bem, e se vocês atentarem bem para a Bíblia, você vai ver, Lúcifer caiu por causa da soberba, Eva pecou por causa da soberba, Acã caiu por causa da... Então, procure andar direitinho, sem arrogância, sem prepotência, tratando todo mundo bem. Se lembre que tu é mortal, não é isso? Você é mortal. A qualquer hora, tu bate a pinhola, né? Assim, tu morre. E tu vai para o mesmo buraco que o negro vai, que o branco vai. Bota para cá, Caio. Deixa de ser besta, não é assim? Que para onde o corpo do branco vai? Pronto. Do jeito que o corpo do negro pode feder, o teu também fede do mesmo jeito. Fica sem banhar um brancão, é assim ou não é? E fica sem banhar um pretinho, o que acontece? Do mesmo jeitinho, não adianta. Do jeito que cria cárie no dente do branco, que é no dente de quem? Pronto, então, tu deixa de besteira. O paletó que vão botar em ti no dia que tu morrer é o de madeira. E se tu for ricão, pode botar um paletó, pode queimar, mas tu vai para o mesmo lugar. Porque a matéria que Deus fez o branco, fez o quê? O negro. Então pronto, não despreze ninguém pela cor, pelo status, pela posição, não seja altivo, arrogante, prepotente, soberbo, porque Deus abomina, ok? É indiretamente contra Deus, porque você está sendo contra a imagem que Ele criou. Então,
Por isso que quando nós pregamos aqui, nós não pregamos contra pessoas, nós pregamos contra o pecado. O pecado que aquela pessoa está levando o corpo dela a praticar como instrumento da iniquidade. Tem que ligar aí embaixo. Eu vi um pensador que ele falou que quando alguém ofende um ser humano por causa da cor, por qualquer outra coisa, ele está reclamando de Deus, ele está achando que Deus não foi perfeito, porque alguém tem uma cor diferente. Isso, tremenda bobagem. Porque se foi Deus que fez o homem e a mulher, e você passa a criticar, desprezar, você está falando mal de quem? De Deus. E dizendo que ele não sabe fazer as coisas direito. Então pronto, deixa de besteira. Se a tua filha quer casar com um rapazinho, se ele é trabalhador, deixa casar. É melhor ela casar com um trabalhador do que com um bandido. Tem gente que só busca status. Não vale nada isso aí não. Vamos lá. Isso. Esté, capítulo de número 6. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus servos responderam, não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam, é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que devo fazer a um homem que muito me agrada? Amã pensou, a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu, se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande também que o oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, o rei disse a Amã. Vá depressa pegar o meu manto, meu cavalo, e faça tudo isso para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente como você sugeriu, e não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto, o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu e conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra eles jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Muito bem. Nós temos aí os apontamentos que nós colocamos e as anotações que fizemos. E nós vamos atentar para algumas questões aqui. Vamos lá. Primeiro, o pastor acabou de ler o texto. E o texto ele começa dizendo que o rei perdeu o seu... Como é que diz aí? Então, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Temos aqui um aspecto fisiológico, que às vezes o sono ele pode não chegar por algumas razões. Tanto por aspecto fisiológico, como também por aspectos de doenças. Nós temos o caso de pessoas que, lamentavelmente, é o mal do século, a depressão, que muitas não conseguem dormir à noite. Jó dizia, quando chegava o dia, eu queria a noite. E quando chegasse a noite, porque ele não conseguia dormir. Para ele era um tormento, para ele era uma aflição. Então, nós podemos perceber que o texto, dentro da narrativa do livro de Esté, começa dizendo que o rei não
não conseguiu dormir. A primeira verdade que nós podemos perceber aqui nesse texto, conforme a própria palavra de Deus, é que alguns fazem suposições. Dizem que o rei não dormiu porque estivesse pensando no pedido de Esté. Outros dizem que o rei não dormiu porque estivesse pensando na crise financeira que o país dele estava passando. Outros dizem que talvez ele não conseguiu dormir pelo excesso da comida e da bebida. E assim tem inúmeras concepções. Mas por que o rei não dormiu? Pelo aspecto bíblico e teológico, o rei não dormiu porque Deus tirou o sono do rei. Essa é a mais provável, mas nós colocamos aqui que você pode ler um livro e os autores procurarem argumentar isso aqui para tirar o peso espiritual do texto, porque é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Então, qual seria, na verdade, essa questão aqui? Observem bem que o texto diz que o rei não dormiu. O rei não dormiu. Mas, pastor Ziel, e como foi isso aqui? Nós podemos analisar que há um rei também que não dormiu, lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Não é isso? O rei não dormiu porque sabia que Daniel havia ido para a cova de modo ilegal, injusto. Ele sabia que Daniel era sincero, ele sabia que Daniel era honesto, ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Por isso ele disse, na noite ele não quis comer, ele não quis instrumento, e ele não conseguiu dormir. Ou seja, a preocupação com Daniel tirou o sono. Veja a diferença, quando você vai para Atos 12, a Bíblia diz que Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, o que foi que ele fez? Dormiu a noite. Irmãos, isso aqui, ele dormiu tanto. Vamos lá para esse texto. Atos 12. Ele dormiu tanto, irmão, que o anjo teve até um probleminha para acordar ele. Teve que empurrar ele, não foi? Pronto, ele teve que empurrar, está bem aí. Aí vamos lá, é o verso 7. 7. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. E disse, depressa, levante-se. Depressa, rapaz. Irmão, a pessoa saber que vai morrer, porque Herodes tinha acabado de mandar matar quem? Tiago. E ele sabendo que tinha mandado matar Tiago, então ele sabia que não ia escapar, não é isso? Olha, isso aqui é o trabalhar de Deus, por isso que é lindo a Bíblia. Isso aqui é chamado de soberania divina e coisas que nós não entendemos. Como é que Deus libertou Tiago e não libertou Pedro? Será que a igreja não estava orando também pelo Tiago? Estava. E a Bíblia diz que a igreja estava em constante orar, mas aquele já era o dia que Deus iria recolher quem? Recolher Tiago. E aí a Bíblia diz que no outro dia o anjo liberta Pedro, mas antes de libertar, Pedro vai fazer o quê na cadeia? Ele vai dormir. Porque quem está nas mãos de Deus faz como os 3 jovens, do capítulo 3, 17 a 18 de Daniel. Pronto, não importa. Se Deus quiser livrar, e se Ele quiser nos dar vitória, mesmo assim nós vamos continuar servindo a quem? Assim vive o crente. Olha para cá, bota para cá, Caio. Crente não anda desesperado. Crente não tem medo do presente, do futuro ou do que vai acontecer amanhã. Crente vive nas mãos de quem? De Deus. Porque Deus é quem controla a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então nada dessa de você andar desesperado. Tem problema? A Bíblia diz, lançando 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa, porque ele faz o quê? Ele cuida de nós. Então, que fé é essa? Que na hora que eu tenho um problema, eu me desespero. Quero até negociar minha alma. Eu negocio oferta, é assim ou não é? Vai para a igreja de um pastor, lá ele cobra um dinheiro, se tu der isso, Deus vai te curar. Dê teu carro e fica a pessoa num desespero. Deus não te dá esse tipo de fé. O cristão verdadeiro vive quieto e sossegado, cuidando dos seus negócios, sabendo que Deus está no controle. Ou como é bom a gente saber que Deus está no
controle. Quando Pedro sabia que Deus estava no controle, ele foi fazer o quê? Dormir. Daniel na cova dos leões ficou como rei? Quem foi que ficou preocupado? Mas Daniel na cova dos leões ficou tranquilo, porque quem tem Deus sabe que ele está no controle. É por isso que a Bíblia diz, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou, então te aquieta. Como é que você diz que é crente? Olha para cá, bota para cá, Caio. Como é que você diz que é crente? Na hora que tem um problema, você entra numa ansiedade tremenda, num desespero, num choro sem controle, em uma vida sem equilíbrio. Isso mostra o quanto a tua espiritualidade é deficiente. O apóstolo São Paulo estava preso e lá na cadeia, Filipenses 4,13, como foi que ele disse? Eu já sei estar tranquilo em tudo. Se tiver muito, eu sei. E se tiver pouco? Ele diz, eu já aprendi. Deus ensinou para ele. Quando ele usa Filipenses 4,13, quando ele diz, posso todas as, é porque ele estava dizendo, eu tenho o equilíbrio que vem do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. É assim a vida do crente. É assim a vida. Então o rei não dormiu. Então esse não dormiu era o quê? A providência divina. Vamos lá, era o quê? Providência divina. No latim, olha aqui, ó, providere, providência. Pro quer dizer o quê? Antes. E quando você atenta para essa palavra que eu coloquei aí na própria concepção latina e grega e hebraica, quando você atenta para ela, esse pró que vem aí do próprio termo latino, é observar, é ver antes. Olha como é linda essa palavra providência. Vamos dissecar ela hoje aqui. Esse é o sentido da palavra no próprio texto latino, na Vulgata Latina. É ver antecipada. Antes do problema chegar, quem é que já está vendo? Pronto, acabou a conversa. Antes do problema chegar, quem é que está vendo? Deus. Ra, esse verbo no hebraico, é é observar. Então, quando esse verbo, vamos ler aí, Gênesis 22:14. Quando esse verbo está relacionado ao Yehová, não é isso? Que é o Jeová Jireh nas nossas traduções, mas nós temos aí o Jeová Jireh, o Jeová Jireh. Como é que diz 22:14. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Isso. Então, aqui, só corrigindo aqui, pró, quando você atenta para esse pró, é à frente, não é antes, é à frente. Então, Deus está à frente do nosso problema. Mas Ele também vê antes que o problema chegue a nós. Só que aqui você tem esse pró, que é à frente. E videre, na verdade aí, é antever. Olha aí, o sentido de providência, aí no latim, é antever, ou seja, Deus tem a capacidade de antever, de cuidar das nossas necessidades antes delas chegarem até nós. Que coisa linda, meus irmãos. Ele sabe das necessidades das suas criaturas. Então, esse pró, como nós estamos vendo aqui, olha, esse pró, ele está falando à frente, não é isso? Ele está falando à frente. Ele antecipa para as nossas necessidades. Então veja que Abraão, ele vai levando o menino, vai levando a lenha, vai levando o cutelo, mas o filho pergunta, papai, cadê o cordeiro? O que ele disse? Olha aí, o Senhor providenciará. Só que aí você no hebraico, ele estava dizendo, Deus está vigiando, Deus está observando. Meu filho, eu não sei onde é que está cordeiro, eu estou te levando é para te matar. Agora, tem um Deus dos céus que está o quê? Observando. Tem um Deus do céu que está o quê? Vigiando. Aí a Bíblia diz que nem dormita e nem cochila o guarda de Sião, o guarda de Israel. Então, você tem a expressão no latim, providere, você tem que é providência, você tem raar no hebraico, vigiar, observar. Deus, irmãos, na vida do crente, em tudo na vida do crente, Deus está fazendo o quê? Observando. E Deus está fazendo o quê? Vigiando. Por isso que Ele é o nosso Yahvé ou Javé Jireh, o Deus que está vigiando, o Deus que está
observando. Se o diabo ele fica nos vigiando, procurando nos tragar, o próprio Deus ele diz para o diabo: tu tem visto o meu servo? Ou seja, eu estou vigiando ele. Bota para cá, Caio. 24 horas Deus está te vigiando, rapaz. Se tem força demoníaca, se tem força diabólica, se tem feitiço, se tem praga contra ti, há um Deus no céu que está te vigiando. Eita glória! Ele vigia os nossos passos, ele vigia a nossa vida, ele vigia até os nossos negócios. Isso, pronto, ele é o Deus que vê. Tu está vendo, Jeremias? Ele antecipa tudo, não é assim? Então, se o rei, olha para cá, Amã estava projetando todo o mal, sem o Mardoqueu saber, não é assim? Sem a Esté saber e sem o Assuero, mas quem era que estava vigiando? E como Deus é o nosso vigia, oh glória, como Deus é o que guarda a nossa vida, como Deus é aquele que está olhando, irmão, seja fiel, seja crente, seja sincero, Deus está te vigiando 24 horas. O rei disse para Daniel: Daniel, eu não dormi, mas dá-te o caso de que o Deus a quem tu serve, ele tenha te livrado. Ele disse: ei, Deus que me vigia, ele não viu falha em mim para com ele e nem para contigo. Eu não sou ladrão. Agora bota para cá, Caio. Agora, se tu é ladrão, se tu é safado, se tu tem uma vida pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, é disfarçado, é duas caras, usa máscara, não é isso? Deus não tem compromisso com você, mas com quem serve a Deus com sinceridade. Salmo, me parece que é o 101:6, né? Vê aí se é. A Bíblia diz claramente: os olhos do procuram quem? Oh, rapaz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse é. É isso? Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Está vendo? Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Irei à procura dos... Ou seja, Deus está com um olhar. Olha aqui, ó. Raá é o verbo observar, é o verbo vigiar. Deus está fazendo o quê? Vigiando quem? Os fiéis. Ele sabe que tem um safado no mundo, ele sabe que tem um adúltero, ele sabe que tem um pecador, ele sabe que tem um desgraçado, mas ele sabe quem é? O fiel. Salmo 1:6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio? Eita, Deus está te vigiando, rapaz. 24 horas. Se você analisar a sua Bíblia, pegue o capítulo 1 de Jonas. Jonas desceu para Tarsis, depois desceu para onde? Para o navio, e depois desceu para onde? Lá para o porão, não é assim? Ele pensou que Deus não ia encontrar ele aonde? Mas o satélite divino, eita rapaz, o satélite divino encontrou aonde? Não tem satélite de Israel, não tem satélite de Estados Unidos, não tem satélite de Rússia que seja como um satélite, porque o satélite de Deus, ele encontrou Jonas aonde? Lá no porão. E aí ele botou Jonas aonde? Lá no ventre. Aí ele disse no capítulo 2, orando: o Senhor me viu nas entranhas do peixe. Então olha para cá, se Deus é quem vigia, aí pronto, Deus é quem vigia, Deus é quem controla. O Amã está na casa dele, procurando fazer um plano para matar quem? Mardoqueu. O rei estava... ele se deitou, pegou o lençol dele, se embrulhou, deitou na cama e foi fazer o quê? Mas virava para um lado, virava para o outro, e ele não. Aí entra em cena o quê? Entra em ação a Oh, meu irmão, está aí, que coisa linda, irmão. Olha aí, que coisa linda como nós estamos colocando aí, ó. À frente, videre, vê. Então você tem aqui, ó, videre, deixa eu colocar aqui, ó, ver. E aqui à frente. Isso? À frente. Ou seja, Deus, ele vê antes que tudo aconteça. Teologicamente, se vocês analisarem, é o Deus soberano que controla todas as coisas. Aí, quando você atenta, essa é a palavra do latim para providência, e do hebraico é vigiar. Pronto, aqui, irmão, o crente está andando na terra, o crente está servindo a Deus. Quem é que está olhando lá de cima?
Quem é que está observando? Então pronto, quando tem um buraco, Deus já diz para ele, não é assim? Deus, ele vigia tanto que o Eliseu está deitado na cama dele, e o rei, inimigo da Síria, e o que Eliseu diz? Não passe, majestade, por tal lugar, não vá por tal lugar. Aí o rei diz, que negócio é esse? Não, tem um rapaz chamado Eliseu, que quando ele está lá na cama dele, o que tu pensa? Mas não era Eliseu, quem era? Era o Deus que vigia. Eita glória, era o Deus que vigia. Do grego, ó, pronoia, digam comigo, pronoia, não é isso? Olha o acento aqui, vamos lá. Pronoia. Aqui, pró é o quê? É antes. Olha, antes, e aqui já vem como? À frente. Pró, antes. Se vocês analisarem, essa expressão, noia, é de mente, que quer dizer o quê? Pensar e o que mais? Romanos 8, 28, a Bíblia diz, todas as cooperam para o bem daqueles que são chamados. Ali está mostrando que Deus pensa no bem dos seus servos. Olha, Deus está pensando, por isso que o profeta Isaías diz, eu sei qual é o pensamento que ele tem acerca, pensamento de bem, e não, meu Deus do céu, eita, olha para cá, bota para cá, Caio. Meu querido irmão, se tu és um crente fiel, se tu és um crente sincero, se tu és um crente de oração, se você foge do pecado, se você foge do adultério, se você foge da mentira, se você não tem a língua grande, se você tem um coração puro, se você não se importa com a vida de ninguém, se você anda em santidade, sabe o que Deus pensa de ti? O que Deus pensa de ti? Só coisas boas, só o bem. É assim ou não é? Ele pensa o mal? Não. Ele quer a destruição? Então, se você quer que Deus pense, já imaginaram? A pessoa pensa lá, deite na sua cama e diga assim, o que Deus pensa de mim? Oh, rapaz, o que Deus pensa da minha vida? O que Deus pensa da minha família? O que Deus pensa do meu caráter? Eita, rapaz. Eita, glória a Deus. Não é isso? Então você tem aí esse pró no grego, não é isso? Antes, como nós estamos falando aqui, ele fala desse antes. E aí você pode observar que é Deus planejando o bem para o nosso futuro. Olhe para cá, se você está em Deus, e se você confia em Deus, e se você crê em Deus, o teu futuro não será um desastre. Olhe para cá, quem crê em Deus, quem vive em Deus, eu já estou profetizando aqui, porque às vezes tem irmão que olha para, o irmão César olha para o pastor, aí diz, eis que eu profetizo para ti, tu serás um pastor. Ora, se ele está lendo Bíblia, está orando, está no caminho do Senhor, então o que vai acontecer? Ele vai ter um futuro certo, ele vai ter um futuro seguro, porque com Deus não há futuro de fracasso, com Deus não há desgraça. Quando Deus chamou Josué, ele disse, não aparta de ti o livro desta, mas medita de dia, porque assim prosperarás o teu caminho. Quem está em Deus nunca anda em fracasso. Não tem prosperidade, não tem fracasso quem está em Deus. Aí o rei vai dormir. Mas o rei não consegue o quê? Fazer o quê, pastor Luiz? O rei não consegue dormir. Agora eu pergunto, esse não dormir foi o quê? Providência. Aí observem bem que Deus estava providenciando enquanto a Esté orando, o Mardoqueu orando, a Esté jejuando, o Mardoqueu jejuando, mas de onde eles não pensavam, Deus já estava providenciando. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que chega antes. Duas coisas que Deus é, Ele é o Deus que vai à frente. Jesus diz, eis que eu vou adiante de vós para a Galileia. Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que chega. Tem gente que diz que Deus tarda. Não tira isso da sua boca, irmão. Olha, bota para cá, Caio, bota para cá, Caio. Duas verdades de Deus para o Brasil. Tire da sua boca, eu estou cansado, irmão, a gente ensina. Aí tem crente que fica dizendo duas coisinhas que eu já abusei. As nossas palavras. Pois se a tua palavra tem poder, eu vou te dar um desafio agora. Aonde você estiver agora, diga nesse momento, eu peço que apareça uma peça de ouro na minha frente. Ela não tem poder? Nesse momento, eu não quero que nenhum mal venha para a minha vida. Ela não tem poder? Não, as nossas palavras possuem poder moral. Entendeu?
Por exemplo, eu digo ao pastor Luiz, amanhã eu vou estar lá na sua casa às 7 horas. Eu não chego. Aí ele vai dizer, o pastor Aziel não tem palavra. Pronto. Se seu filho vê que você não tem palavra. Quando é que a Bíblia diz que o poder está na língua? Na vida, tem vida e tem morte. Mas o que o autor está dizendo é que se você não refrear sua língua, ser um fuxiqueiro, ser um falador, um tagarela, a sua língua pode lhe trazer o quê? Morte, falar demais. Mas também se a sua língua se reserva e se você só fala o bem, vai atrair o quê? A vida. Então tire da sua mente isso. As nossas palavras têm poder. Ela tem poder moral, mas não tem poder sobrenatural. A tua palavra não determina o teu destino. Então tire isso da sua mente. A segunda coisa é esta: Deus tarda. Deus não tarda, Ele é soberano. Ele sabe a hora de chegar, Ele sabe a hora que vem, Ele sabe a hora de agir, porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não atrasa, Ele não chega atrasado. Ele chega onde? Na hora certa, porque Ele sabe o momento certo de agir. Ok? Então vamos lá. Aí você observa que a primeira coisa, por que que o rei não dormiu, pastor Aziel? Questões fisiológicas, questões do governo, questão da preocupação com o pedido de Esté? Não, ele não dormiu porque Deus tirou o sono. Já era Deus fazendo o quê? Providência. Eita coisa boa, meus irmãos. Eita coisa boa. Aí pronto, assim como Deus providenciou, vigiando, ele foi vigiando até o momento, eu vou ver aqui, né? Até o momento que ele pega o cutelo para matar. Ele diz, Abraão, não faças. Pronto, olha ali o cordeiro, ele já estava ele estava observando. Isso é a providência, ok? Então, compreenda isso. Agora, observem bem. Amã trabalhou a noite toda. Ele lá chamou os carpinteiros e mandou fazer a grande forca. O tamanho dela era tremendo só para ele exibir o seu poder e a sua grandeza, que quem se levantasse contra ele, ele fazia o quê? Ele matava. Mas ele trabalhou a noite toda, não é isso, pastor? Que colocou aí? Ele trabalhou a noite toda. Aí pronto. Mas é interessante que enquanto ele está trabalhando a noite toda, irmãos, aí ele trabalha fazendo a forca, fazendo os planos, projetando tudo mal. Deus tira o sono do rei. Aí o Deus dos céus é quem vai trabalhar a favor de quem? Enquanto lá na casa, os amigos de Amã, a mulher Zeres, diz assim, faz uma forca e mostra que tu é poderoso e quem se opor a ti vai morrer. Ele disse mesmo. Botou para trabalhar a noite toda e de manhã cedinho ele diz, eu vou lá no... Tudo era o quê? Providência. Porque o rei não conseguiu dormir, aí disse, já que eu não estou com sono, me traga as crônicas. Me traga os... Irmãos, olha, aqui está a importância do que está escrito. Não é assim? O que está escrito. Se esse fato não tivesse sido escrito, o rei ia lembrar? Porque o rei não lembrou. Ora, se o rei tivesse se lembrado de que Mardoqueu havia... Aqui está a importância da Bíblia. Se nós não tivéssemos Bíblia, nós éramos o povo mais bagunçado do mundo. É por isso, éramos o povo mais bagunçado. Quando Jesus volta, ele diz assim, no capítulo 4, está escrito, está escrito, está escrito. João diz, estas coisas nós escrevemos para que, crendo nelas, tenhais vida eterna. E lá no 1 João, ele diz assim, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo. Quem quer alegria tem que ir para onde? Para a Bíblia. Quem quer segurança da vida eterna tem que ir para onde? Vamos ver isso aí, para não dizer que é da minha boca. É porque tem irmão que pensa, vamos lá, João 20, lá pelo 21. Eita coisa boa, é a palavra de Deus. Eu gosto da Bíblia, irmão, porque a Bíblia é maravilhosa, não é isso? Ela é maravilhosa, ela é boa, ela é grandiosa. Já, pastor? 20, 21? 20, 31, vamos lá. 31. Estas coisas, porém, são registradas para que vocês... A dele está dizendo são registradas, que é de fazer o registro. O registro. Mas a outra tradução diz escrito. Não é isso?
Está escrito, vamos. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. Se eu estou pregando essa palavra aqui, o que já está escrito nela vai gerar o que em mim se eu crer? Fé e vida, para que crendo tenhais vida eterna. Olha, se você quer ter vida eterna, não é aquela profecia que diz assim: olha, a tua vida vai mudar, amanhã você vai ser rico. Isso não gera vida eterna. Por exemplo, olha, eis que o Senhor diz, irmão César, que o Senhor vai comprar um carro e Deus vai te transformar num grande empresário. Isso não gera vida eterna. É apenas uma profecia para ele. A profecia geral que gera vida eterna é a profecia da Bíblia. E o grande... Bota para cá, Caio. Bota para filmar. Bota para cá, olha para cá. Escute bem, olha para cá. E muitos não querem a profecia da palavra escrita. Andam atrás de sonhozinho, revelação. Andam atrás da casa da irmã Maria, porta de cozinha, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Só escutem se todas as igrejas pregassem o que está escrito, estaria o sucesso da igreja do Senhor Jesus. Então veja bem, vamos lá para João, 1 João 1, verso 4, veja aí, olha o que diz a Bíblia. 1 João, aí nós lemos 20, verso 31, não foi? Agora 1 João. Escrevemos estas coisas... Olha aí, meus irmãos. Escrevemos estas coisas... para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Está vendo? Irmão, pastor, eu estou assim, um crente sem alegria. É porque tu não tem Bíblia. É ou não é? Pastor, eu estou sentindo assim uma tristeza. Pronto. Tem gente que para ter conhecimento, lê livro de história. Não é assim? Para ter sucesso, lê o livro das áreas dele. E tu quer ter sucesso para a vida eterna? Olha aqui. Lê a Bíblia. Tudo que vocês quiserem saber sobre mim está na lei, nos profetas e nos salmos. Tudo que vocês quiserem. Pastor Zé, eu queria saber tanta coisa de Jesus, lê tua Bíblia. Agora, os crentes não querem ler Bíblia, é só atrás de culto de profecia. Olha para cá, eu creio na profecia, eu creio que Deus usa. Mas igreja que não prega a Bíblia e que não ensina o que está escrito, o teu Cristo é pobre, o teu Cristo não é o da Bíblia, o teu Cristo não é o da palavra. Tudo que alguém precisa saber sobre Cristo está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Pronto. Na Bíblia. E não tem esse negócio, um anjo me revelou. Não tem esse negócio, é porque o arcanjo Miguel me disse. Nós não precisamos disso. Nós já temos a Bíblia, a revelação da palavra. Então o rei, ele não conseguiu dormir e mandou trazer os livros das crônicas. Ou seja, os livros das crônicas, ele tinha duas coisas. Primeiramente, tudo que acontecia no palácio ou na história daquele povo era registrado. E quando ele foi olhar, tinha um registro da pessoa de Mardoqueu. O que vai salvar Mardoqueu, claro que aqui tem a providência de Deus, mas o que vai salvar Mardoqueu é o que estava... Eita! Era o que estava escrito. Ou seja... Deus não dá lugar de honra e de posição para quem não faz nada. Tem gente aí que é só dizendo, Deus vai me exaltar. O que tu já fez para ele te exaltar? Me diga, porque Davi antes de ir para o palácio, ele tinha matado o quê? Um urso e um leão. E tu já matou o quê? Às vezes tu não matou nem um calango. Aí tem pessoas que querem posição de honra. Olhem para cá, querem posição de honra, querem posição de destaque, querem os melhores cargos, querem a honra do rei. Às vezes ele quer a honra, bota para cá, Caio, tu está filmando direito? Bota para cá. Tem pessoas que querem a honra só porque é bonito, só porque é de família tradicional, só porque é importante, só porque tem cargo, só porque tem um diploma de doutor. Mas na obra de Deus, lugar de honra. Eita. Os dois filhos de Zebedeu, não foi? Chegaram e disseram, está lá em Marcos 10. A mãe chegou. A Bíblia diz, a mãe depois diz o filho, não há contradição. É porque enquanto a mãe está falando, os filhos chegam. Aí dizem assim, olha, Jesus, deixa que lá no teu, um assente a tua e a outra a tua. Jesus, não é assim não. Não é assim não. Então tem gente que quer a posição da direita e da esquerda, mas não tem nenhum feito histórico.
não tem nenhum serviço registrado. Deus não te coloca na cadeira quando você... Porque tem gente que quer a cadeira, mas antes de você chegar à cadeira, você já tem que ter feitos históricos. Quando foram buscar Davi para reinar, aí eles disseram: vem reinar sobre nós, porque tu era que entravas e batalhava as nossas batalhas. Saul era só um bichão grande. Tem gente que só tem grandeza, mas não tem um histórico. Olha para cá, Caio, bota para cá. Qual é teu registro, meu filho? Eu não estou falando da carteira de identidade. Na tua história de existência, qual é o registro que tem sobre ti? Qual é a história que tem registrado sobre ti? O que já escreveram sobre ti? O que tu tem marcante na tua história? Tu é um dorminhoco? Tu é um preguiça? Tu é alguém grande? A tua história é só porque teu pai lá atrás foi um grande homem? Ou você tem a sua própria história? Deus não tem destaque e nem leva ninguém para a cadeira que não tem feitos heróicos. Se vocês analisarem a Bíblia, prestem bem atenção na Bíblia. A Bíblia diz que Davi tinha os seus valentes. Era assim ou não era? Mas todos que Davi vai levar com ele para o palácio tinham a sua própria história. Um matou um homem sem arma na mão, o outro tomava a lança, o outro era valente, o outro foi buscar água para o rei. Então, Deus não tem... Bota para cá, Caio! Deus não tem cadeira para quem é preguiçoso. E tem muita gente que está sentando na cadeira, como Adonias, mas não tem histórico nenhum. Tem muita gente que está na cadeira direita e na cadeira esquerda, e o outro está no centro, mas não tem nenhum anal histórico, mas não tem nenhum anais históricos. Não tem anais históricos. Quer cadeira? Bota pra cá, Caio. Tu quer cadeira? Vai matar leão e vai matar urso. Tu quer cadeira? Vai ser como os valentes de Davi. Tu quer cadeira? Vai ser como Mardoqueu. Vai servir primeiro. Eita, coisa boa. Então veja bem, aí o rei pegou e tinha as crônicas. E é interessante que, vamos analisar aqui, ele vai mandar o assistente buscar o livro. Tinha um ou tinha dois? Tinha o quê? Fala aí para eles ouvirem. Tinha o quê? Vários livros. Tinham vários, não era vários assim? livros. É como se fosse uma Bíblia, ó. Uma biblioteca. E imagine naquele tempo a dificuldade. Podia pegar... Porque ele poderia pegar um livro de crônica de um rei passado. Isso. Ele pega Ele só queria uma coisa para distrair. Só que quando Deus, olha aqui, o Deus que vem antes, o Deus que vem à frente, o Deus que vem antes, o Deus que está vigiando. Quando o rei diz, vai buscar um livro, eu estou sem sono, eu quero ler qualquer. O rei não estava atrás de ler uma coisa específica. Ele poderia se levantar e dizer, não, eu vou estudar um pouco sobre como melhorar a economia do reino. Ele poderia levantar, não, me traga aqui a Esté, eu vou saber o que Esté quer. Mas olha o que Deus bota no coração do rei. Manda buscar um livro para tu ler, já que tu não está com sono. Aí lá vai o rapazinho buscar. Mas enquanto aquele rapazinho vai buscar, quem era que estava guiando? E a mão de Deus no controle faz com que ele pegue da estante o livro que tinha a história de quem? Aí pronto. Quando ele abre é em cima, bem em cima do texto. Bigtã e Teres tentou matar e o Mardoqueu salvou a vida do... Oh, irmão, sozinho. Enquanto ele estava lá na casa, o Amã, mandando fazer a forca. Dentro do palácio estava um rei com insônia. Estava um rei dormindo, mas não conseguiu dormir, se levantou. E aí ele manda buscar o livro. Olhe para cá. Providência de Deus é ele vigiando. Providência de Deus é ele cuidando. Providência de Deus é ele vindo antes. Antes de Amã chegar, quem foi que chegou primeiro? Eita, antes de Amã chegar, quem foi que chegou primeiro? Então olha para cá, não tema mesa redonda, o fuxiqueiro. Bota para cá, Caio, olha para cá. Não tema o fuxiqueiro, quem está fazendo mesa redonda, quem está tramando. Se você for fiel, tem um Deus que te guia, tem um Deus que te observa, tem um Deus que está vigiando 24 horas, Amã fazendo churrasco, mas a mulher dele e os amigos, mata ele, Amã, tu é o grandão, tu é o bichão, amanhã tu mostra quem és tu, amanhã tu mostra, aquele cabrinha vai ser vergonha.
amanhã tu mostra para Mardoqueu quem é tu. E bota, e tu tem cacife com homem, tem ou não tem? Quem tem cacife contigo, com homem, é tu. Ele disse, é mesmo. Pronto, ou então faça. E aí chamou os carpinteiros trabalhar à noite. Ele disse, amanhã cedinho. Só que enquanto ele estava fazendo mesa redonda, tramando, organizando, tinha um Deus trabalhando, tinha um Deus providenciando, tinha um Deus vigiando. Olha para cá, eu vou te dar só um conselho: seja fiel, seja crente, seja santo, seja honesto, seja verdadeiro. E não importa, deixe de lado o crítico, o falso, o mentiroso. Tem um Deus que te observa. Tem um Deus que está olhando por você. Amã trabalhou a noite toda para acabar com a vida de quem? De Mardoqueu. O rei não conseguiu dormir porque tinha um Deus fazendo o quê? Trabalhando em seu favor. Aí, olha, irmãos, os homens do rei criaram, os especialistas, eles criaram. É interessante que eu coloco isso aqui. Os especialistas, eles criaram uma lei. Olha, irmão, como é linda a Bíblia. Eles criaram uma lei chamada a Ordem dos Benfeitores do Rei. Criaram uma lei para que aqueles que fizessem uma boa ação para com o rei fossem o quê? Eita, eu pergunto, Mardoqueu vai chegar ao poder por bajulação? Mardoqueu vai chegar ao poder puxando cadeira de alguém? Mardoqueu vai chegar ao poder adulando alguém? Por que ele vai chegar na cadeira? Fale isso. Ele construiu a própria história. Bota pra cá, baseado na honestidade, na Caio? seriedade. Tu tá filmando, foca aqui em mim. Construa a tua história. Não seja invejoso, não seja arrogante, não seja prepotente, não puxe tapete de ninguém, não destrua a história de ninguém. Quando eu vejo uma pessoa, alguém começa a elogiar uma pessoa e ele diz assim, mas ele tem esse defeito, é porque ele não tem história. Quando eu vejo uma pessoa dizendo, olha, na hora que entra na internet, esse cara é isso, tu não tem história. E tem pessoas que não têm passado, não tem história, não tem nada, e ele quer apagar a história bonita da vida de alguém. Sabe o que acontece? Tem filisteu, tem midianita, tem invejoso querendo tapar os teus poços construídos pela tua história. Mas eu tenho um recado de Deus, bota para cá, Caio. Nenhum invejoso, nenhum falso, nenhum crítico, nenhum homem que vive de fazer mal, nem mesa redonda, nem conselho secreto vai apagar a história de quem age bem. Ninguém lutou a favor de Mardoqueu no cenário humano. Lutaram? Não. Nem Esté, porque também, olha para cá. Eu vou dar, irmão, meu Deus do céu, Caio, bota para cá. Pastor, se tu tem um filho que prega bem, que tem chamada, deixa a igreja ver, deixa o povo ver. Não bote só porque é pai. Não coloque só porque é pai, só porque ele é filho. Porque quando coloca, todos vão dizer, só colocou porque ele é. Pergunte se teu filho já tem história. Se ele tem história no bairro. Se ele visita, sem que você saiba, ele está no grupo de mocidade trabalhando junto com os jovens. Sem que você saiba, ele está nos mutirões. Sem que você saiba, ele está visitando o presídio, ele está evangelizando. É assim ou não é? Deixa teu filho fazer a sua própria história. Qual é a tua história, rapaz? Qual é a tua história? Olhe para cá, tem muita gente que da noite para o dia surge no cenário do Brasil, pregando, é assim ou não é? Pregando e exigindo agendas riquíssimas, mas são pessoas que não têm história, não tem história. Olhe para cá, e nem tem teologia. Tem um bocado aí dizendo que é teólogo, dizendo que já leu 1000 livros. Vá procurar qual foi a escola que ele estudou, vá procurar onde ele se formou, vai procurar quais são os grandes referenciais dele. Eu li um livro de um autor que ele dizia, quer saber se alguém é bom teólogo? Pergunte quantas vezes ele já leu a Bíblia. Quer saber se alguém é um bom teólogo? Procure para ele quais são os referenciais da sua vida. Ele não tem. Ele não tem. Tem uns aí em podcast fobando para todo lado, mas nunca leram nada. Você vê pela expressão, pela fala, ele não sabe citar nenhum referencial teórico, porque é fraco. Tem um bocado aí dizendo que é professor de grego e de hebraico. Pergunte para ele quais são os casos gregos. Pergunte para ele qual é a questão morfológica e sintática de uma palavra, sintaxe de uma palavra. Existem muita gente no Brasil que está surgindo da noite para o dia, mas não tem histórico. Um dia desse não, eu estava na faculdade e aí uma moça pertinho de mim, ela disse assim, pastor Osiel, que cara inteligente, olha o tanto de autores
que ele cita, eu disse, é verdade. Pergunte para ele quantos anos ele está aqui. Aí ela foi perguntar. Mais de 30 anos, ele estava dando aula naquela instituição. Tem história. Qual é a tua história, rapaz? Bota para cá. Qual é a tua história? Às vezes o pastor apresenta um auxiliar. Aquele pastor, ele não tem uma grande cultura, ele não tem uma grande universidade, mas ele tem histórico de vida, ele tem histórico de caráter, ele tem histórico de comunhão com. Aí ele apresenta um rapazinho novo, que só porque fez 3 cursos, 3 anos de seminário, ou 3 anos de faculdade, que às vezes é até mal feito, pescando. Às vezes ele nem ia para a aula, que eu conheço um bocado aí, que faltava aula, os outros copiando o trabalho dele, fazendo monografia. Aí agora, porque cresceu, ele está se achando grande. Tu não tem história, rapaz. Querendo apagar a história de quem tem? Não seja invejoso. Mas olha para cá, quem tem história, deixa Deus. Porque Deus age em cima da tua história. Deus age em cima da tua fidelidade. Olha, Deus não... Bota para cá, Caio. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Deus não age em cima do teu diploma. Diploma cada pessoa pode ter. Inclusive tu pode até comprar. É assim ou não é? Tem um bocado aí com anel no dedo, tamanho da cabeça dele. O diploma é o quê? É comprado. Então olha para cá. Pode até comprar. Pode ou não pode? Mas olhem para cá. O diploma, ele não garante o teu sucesso. Olhe para cá, a tua postura, a tua fineza, o teu perfil, teus olhos azuis, teu cabelo, a tua cor, não vai definir a tua cadeira, não vai definir a tua posição. Sabe o que vai definir? A tua história. E quando a tua história é de fidelidade, os rastros que você deixa, a Bíblia diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando a Mardoqueu, lá no lugarzinho dele, eu pergunto, ele saiu da porta? Ele foi para algum lugar? Todo dia ele estava onde? Na porta. Todo dia ele estava onde? Ali era o trabalho dele. Todo dia ele estava na porta. Agora preste bem atenção. O rei foi ler o livro, as crônicas do Palácio Real. E aí alguém, meu Deus do céu, Deus mandou botar, registra bem aí. Por isso que é bom tudo estar em ata, por isso que é bom tudo estar em livro, porque papel não chora. Não é isso? Aí o rei, quando olhou, disse, alguém fez alguma coisa por esse homem? Deus providenciou, perdeu o sono, mandou buscar um livro para ler, o rapaz vai buscar e Deus bota na mão do rapaz qual? O livro certinho. Agora, se o Mardoqueu não tivesse história, se o Mardoqueu fosse um safado, um falso, um linguarudo, um conversador, um boca grande, se ele fosse daquele que era só revoltado, também se juntando com bigtãs e teres, teria história? Não. Mas ele tinha uma história de fidelidade, porque tem gente que tem história. Olha, bota para cá, Caio. Tem gente que tem história. O Hitler tem história. Mussolini tem história. O Stalin tem história. O Lampião tem história. Mas é história o quê? História perversa, história desgraçada. Olha, até o diabo tem história, sim ou não? Ele disse para Deus, eu vivo de rodear e passear. O diabo é o maior psicólogo, é o maior professor, é o maior historiador, é o diabo. E tu tem história, só que a tua história não vale nada. Tem irmão que lá no bairro ele tem uma grande história. O historiador do fuxico. É assim ou não é? Tem gente que é um grande professor. Porque o diabo ele é professor. Vocês sabiam? Lá em João 8,44, ele é o professor do quê? É o pai da mentira. O maior professor de mentira quem é? Às vezes tu é um professor da mentira. Tu é um professor da fofoca. Tu é um professor de espalhar maldade. Irmão, isso aqui é lindo, gente. Só que a história de Mardoqueu era uma história de fidelidade. Era uma história de honra. E tem uma coisa que nunca uma pessoa pode apagar. É a tua história bem feita. Bem casado. Ou coisa. Bota para cá, Caio. O que tem de cantor velho, irmão? Hoje a gente não dá mais nem vontade de convidar. Não, rapaz, tem hora... Um dia desse eu sentei com um amigo meu. Pronto, um amigo meu, o pastor Fabrício. Eu estou citando o nome dele porque eu estava conversando com ele. Eu disse, rapaz, me dá um nome aí de cantor e pregador bom, rapaz. Crente, tá difícil. Tá difícil. Aí pronto, a maioria já tem 6, 7 casamentos, velho. É assim ou não é? Tem deles que não estão mais nem casados. Aí pronto, é cobrando umas agenda cara, não tem nadinha. Os hinos que a gente vai ouvir, irmão, é só porque tem um balanço. Mas até as letras são pobres. Nós temos que dar um baixa nisso. Vamos lá. Aí observem bem.
quando o Mardoqueu estava sentadinho lá na porta e o Amã na casa fazendo o churrasco, a mulher sorrindo, todo mundo alegre. Tu é o poderoso, tu é o cara, tu é o bambambam, tu é o poderoso. Pronto, já que ele pronto, na hora que ele saiu do banquete com Esther, aí ele chegou em casa. Gente, agora em Esther, pronto, e ela só convidou quem? Só eu e o rei. Aqui não é para qualquer bichinho, não. Aqui, meu irmão, só vai da elite. Ela só mandou chamar quem? Só eu e o rei. Só nós dois. Mas na aula passada, eu falei que o rei disse assim: o que tu quer, Esther? Eu te dou até a metade do trono. Mas ela não tinha elemento necessário, ela não tinha ainda fundamento, e Deus agora vai providenciar os elementos. Olha, o Deus eterno vai providenciar os elementos. Olha para cá. Aí, de repente, a soberba, o mal da soberba. Na hora que ele saiu do banquete, que ele viu quem? Irmão, já era poderoso, já era grande, já era rico, já era forte. Mas só porque ele viu ele na porta, sentado, ele não... Aí ele contou na casa: vem para cá, tem um churrasco, novidade. Que é assim que eles fazem, né? Olha aqui, olha para cá, Caio. Quem tem os grupinhos de fuxiqueiro, aí na mesma hora, o churrasco é lá em casa. É lá em casa, é já. Mas na mesma hora ele dá um zap para cada um. Aí o Mardoqueu, o Amã falou para a mulher deu um zap, não foi? Chamou os amigos tudinho, churrascão. Aí ele disse: gente, eu estou grande, vocês acreditam agorinha? Olha quem me chamou, diz aí, pastor Luiz, quem me chamou agorinha. Diz aí, irmão César, quem me chamou agorinha. Irmão, olha, na presença do rei só entra quem ele chamar. E a rainha, ela fez um banquete, ela não quis o general, ela não quis fulano, ela só chamou quem? Rapaz, tu é o cara, rapaz, tu tá grande, bota um copo de vinho aqui pra mim, não é assim? Na casa, não é assim? Tu é o cara, né? Aqui que eles fazem, né? Tu é o cara. Aí, pronto, aí ele disse: rapaz, agora é o seguinte, eu só tenho um problema, eu não suporto, o Mardoqueu não faz continência, o Mardoqueu não me respeita. Aí, rapaz, cara, tu tá sendo besta porque tu queres. Não é assim que eles dizem? Olha os amiguinhos, né? Tu tá sendo besta porque tu queres. Olha, tu é o poder tu tem, rapaz. Tu é besta, rapaz. Aí eles me botam um pedaço de picanha aqui pra mim, né? Assim, esse pedacinho assado, que é desse jeito, é meio que eu tá vendo, né? Assim. Aí tu é o cara, rapaz, mergulhando na piscina. É assim ou não é? Tomando banho só de touquinha. Aí pronto, tu é o cara. Isso é mesmo. E aí o que é que eu faço? Rapaz, faz a maior da cidade, para que todos vejam. O Asby diz que talvez alguém colocou, outros historiadores dizem que talvez ele colocou em um muro. Eu sei que todos viam. Não era assim? Mas era ele trabalhando com os seus amigos, com a sua fuxicada, zombando de Mardoqueu, criticando. Mas enquanto esse homem na soberba, ele não suportava, ele tinha tanto poder, ele tinha tanta glória, mas ele queria tudo ao redor de si, o seu egocentrismo, a sua soberba. Aí ele, pronto, pois tá certo. Aí ele cedinho, o rei não dormiu e ele dormiu. Mas os carpinteiros trabalharam à noite, fizeram a forcazona. Aí ele disse: amanhã cedinho eu vou falar ao rei para matar quem? Irmãos, em questão de minuto. Rapaz, eita glória. Em questão de minuto, pastor Luiz, professor César, em questão de segundo. Eles estavam fazendo o que lá na casa deles? Olha para cá, Caio. Não se preocupe com o falso. Não se preocupe com o teu inimigo. Não se preocupe com o caluniador. Não se preocupe com o falador. Ele não tem tua história. Ele não tem tua fidelidade. Ele não tem a tua fé. E eles não vão apagar o que você já fez. Eles vão tentar. É assim? Cedinho ele está no pátio. Mas ele só poderia entrar se o rei chamasse. Aí no pátio. O rei não dormiu. E o rei queria cedinho. Aí pronto. Ele disse: quem é dos meus sábios que estão aí para me consultar um negócio que eu vi ontem à noite? Cadê? Majestade, né? Alguém disse: rei, não tem ninguém aqui não. Mas quem está lá no pátio? O Amã, o soberbuzão, o grandão. Manda ele entrar, o ligeiro. Aí, urgente. Aí ele vai entrando. Olha a soberba dele, olha a arrogância dele. O rei disse: Amã, ontem eu não dormi. E é o seguinte, eu estou aqui com o negócio. O que eu faço com o homem que eu quero? Lê o verso 3. Eita, glória a Deus. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Essa Bíblia dele aí, tem a outra versão, lê nessa dele ali.
Porque essa tua aí, ela é outra linguagem. Bora. Seis, três. 3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso? Que o quê? Que honra. Olha aqui, ó. Iecar, que é? Honra. Que honra. Valor, preciosidade. Qual é o valor? Qual é a preciosidade? Qual é a honra? Qual é o esplendor? Qual é a pompa? E também qual é o galardão. Só que lá, olha aqui, ó, de Gadol, ó, Gedular. Gedular é grandeza em pronto. O que eu faço com um homem que é precioso? Olha a honra aí. O que eu faço com um homem que é precioso? Eu quero dar essa pompa para ele, esse esplendor, algo brilhoso. E aqui, esse homem Gedular, grande em magnitude, eu quero tornar ele distinto, eu quero fazer ele maior do que tudo, eu quero fazer ele brilhar, eu quero fazer ele, como diz a internet hoje, eu quero fazer ele bombar. O que fazer? Eu quero fazer ele bombar, eu quero fazer ele explodir. Olha para cá, Caio, tu quer bombar? Quer? Tu quer bombar? Tu quer explodir? Então faça como o Mardoqueu. Mas Mardoqueu não fez nada para ter like, Mardoqueu não fez nada para ser grande, ele fez um favor e um benefício de salvar a vida. Quando ele salvou a vida do rei, o rei entendeu que ele era o quê? Fiel, sincero, honesto e outra coisa, ele era humilde, porque o rei pergunta, o que fizeram? Porque tem pessoas que quando fazem alguma coisa que não são reconhecidos, o que eles fazem? Revoltado, zangado, ninguém me vê nessa igreja, ninguém me vê, eu faço tudo aqui, ninguém olha para mim. Tu estás fazendo para se amostrar, tu estás fazendo para ter aplauso, é assim ou não é? Esse aqui ele não fez nada para ter aplauso, ele fez como um bom dever de salvar a vida do rei. Aí o rei diz, o que fizeram? Olha irmãos, olha agora, olha Deus trabalhando, prove. Ele disse, o que fizeram com o Mardoqueu? O judeu, quando ele disse o judeu, irmão, acabou. Acabou. Porque quando ele diz o judeu, o que era que tinha decretado para matar quem? Agora, ele, o próprio rei, já vai ter elemento para entender o pedido de... Olha como é que Deus trabalha. No primeiro banquete, Esther não tinha? Rapaz, eita. Pastor Luiz, professor César, Caio, isso aqui é pesado. Ela não tinha elemento suficiente para dizer, rei, é porque quer matar. Agora Deus deu elemento. Deus deu elemento. O rei não dormiu, foi ler as crônicas e viu o quê? O histórico e a fidelidade, a bondade e a ação de quem? E ele não era judeu? Mas como judeu ele salvou a vida de quem? Aí naquela hora o rei não queria saber se era judeu, se era nada. Ele queria saber que salvou a vida. E como é que agora alguém quer matar um judeu que salvou a vida? Agora o senhor pegou o fio da meada. Ou seja, como é que eu vou matar um povo que está interessado na minha proteção, na minha vida? Aí agora ela vai ter. Aí quando ele disse, então um homem desse merece ser o quê? Irmão, se salvou a vida. Esse costume persa e assírio, porque naquela época dizem que a coroa não era colocada na cabeça da pessoa, era colocada na cabeça do cavalo. Porque quando eles queriam honrar, eles colocavam a pessoa no cavalo, mas colocavam a coroa Só que alguns historiadores dizem que aqui foi na cabeça mesmo de Mardoqueu. Aí ele diz assim, Amã, o que se faz com a pessoa que o rei quer? Mas por que o rei queria honrar? Tinha salvado a vida dele. Diga aí no microfone. Tinha salvado a vida dele. Tinha salvo a vida de quem? Do rei. Então tu quer cadeira? Quer? Tu quer cadeira? Tem um bocado aí que quer a cadeirinha de vereador. É assim, não é? Que é a cadeirinha de prefeito. Mas nunca fez? Rapaz, tu nunca visitou o povo, rapaz. Tu nunca andou de rua a rua. Tu nunca viu aquele buraco velho, aquele bairro que está acabado. Aí quer o quê? Cadeira. E tem muitos que pegam a cadeira fazendo o quê?
comprando a cadeira. Não aceite isso, porque comprar a cadeira, ele não vai ligar para você. O melhor é quando a pessoa visita de bairro em bairro, de rua em rua. É assim ou não é? Tem um bocado de auxiliar também que quer o quê? A cadeira de diácono, a cadeira de evangelista. A cadeira de quem? De pastor. Tu não faz nada, preguiça. Ele não faz nada e quer o quê? A cadeira. Eu mereço essa cadeira. Um bocado de teólogozão que anda com um bocado de livro, é assim ou não é? Nas academias discutindo. Estuda o dia todinho, não visita um crente, não ora por uma vida, não vai numa cadeia, não tem amor por ninguém, só tem amor por livros e amor para apresentar teorias. É assim ou não é? Só para causar confusão. Vá trabalhar, preguiça. É assim ou não é? Aí ele quer o quê? Deus não dá cadeira para quem não tem histórico de trabalho. Quando José vai para o trono, José foi, está lá em Gênesis 39. José foi o que primeiro na casa de Potifar? Um mordomo. Ele trabalhou na cadeia, ele foi o quê? Outro mordomo. Quando ele chegou no trono, ele já sabia toda a administração de uma casa. É assim ou não é? Paulo, ele não foi logo ser apóstolo, ele não foi logo ser pregador, ele foi aprender aos pés de quem? Não, Gamaliel já era a cultura. Ele foi com Barnabé, ele serviu um ano antes e depois ele foi aprender. Depois é que ele vai ser enviado. O Senhor não tem bênção para quem não tem histórico. Aí ele entrou. Aí o que acontece? Aí ele tinha, eu li um autor que disse que quando o rei perguntou, o que se faz ao homem que o rei? Ele disse, isso ali não tem ninguém maior aqui para que ele honre. Então eu já esperava isso. Rapaz, esse Amã não valia nada. Isso, ele desejou porque ele já pensava, um dia o rei vai me chamar, porque não tem ninguém maior do que ele, eu estou dando sucesso para ele, eu estou dando progresso para o reino. E esse dia chegou. Aí ele pergunta, Amã, o que se faz com o homem? Só que o Amã nunca tinha salvo a vida. Quem foi que salvou a vida do rei? Aí ele disse, majestade, eu entendi, isso é para mim. Olha, ele pensando, ninguém mais alto do que eu. Nunca ele imaginou, a soberba dele era tão grande que ele nunca imaginou que seria quem? Mardoqueu. Eita, irmão, ei, Provérbios 16, 18, rapidinho. Vamos lá. Provérbios 16, 18, 16. 11, 2, Provérbios 18, 12. 16, 18. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Ou seja, soberbo demais, mas já vai vir o quê? A ruína, a queda. E a altivez do espírito precede a queda. Pronto, pode ser grandão no espírito, vai cair, vai. 11, 2. Depois 18, 12. Vamos lá. 11, 2. Vindo a soberba, virá também a afronta. Isso. Mas com os humildes está a sabedoria. Opa, vai lá. 18, 2. Isso. Não toma... 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Eita, meu Deus. É comigo, o rei está falando com quem? Aí ele não era besta. Ele disse, rei, não pega aquela roupinha velha, a togazinha normal, não. A tua melhor roupa, a tua melhor vestimenta. Pega ela e dá para quem? Dá para ele. Pega a coroa. Por que eles tinham a ideia de não botar a coroa na cabeça? Porque só quem podia colocar a coroa na cabeça era o rei. Então eles diziam que colocavam na cabeça do cavalo, para as pessoas entenderem que aquele que estava no cavalo, pronto, estava sendo honrado pelo rei. A coroa era de quem? E o cavalo era de quem? Então pronto, tem muita gente que é o seguinte, quando o rei te colocar, entendeu o mistério? Rapaz, quando o rei te colocar, nos livros as 48 leis do poder, diz isso. Quando o rei te colocar, saiba que a coroa é dele, não tua. Tu está montado no cavalo de quem? Do rei. A coroa é de quem? O manto é de quem? A veste é do quem? Pronto. E quem é que está proclamando que tu é grande? Então, quando o rei te honrar, olha, bota para cá, Caio, bota para cá, Caio. O Deus do céu, quando ele te honrar, se você está pregando, alguém está te convidando. Se você está cantando, alguém está te convidando. A coroa não está na tua cabeça, a coroa é dele, ele não dá a glória dele. Então, se tu pregas, se tu canta, um irmão te convida, um irmão diz, eita, mas eu gosto do pregador fulano, eita, mas eu gosto do cantor fulano, eita, mas Deus usa. Então é o seguinte, saiba que tu só está montado no cavalo de quem? Do rei. A coroa é de quem? Do rei. O manto é de quem? E as vestes é de quem?
No dia que Deus tirar o cavalo, tu anda a pé. É ou não é? Eu conheci cantor aí, que era de 2 milhões de discos, né? Assim. Hoje anda na igreja com CDzinho, que hoje não é nem mais CD, mas andava com CDzinho na mão. Gente, me leva para cantar na igreja de vocês. Caiu do cavalo. Sou eu. Aí o rei disse: eita rapaz, irmão, agora imagine a soberba, a grandeza. E eu vou te dar um recadinho. Tu que é invejoso, tu que é soberbo, tu que é altivo, tu que é grande, diante de Deus ele vai fazer uma coisa contigo, que ele vai te botar tanto no pó. Olha o tamanho do Amã e agora o pequenininho que ele vai ficar. Em questão de segundo, Deus mudou. Aí ele disse: faça o seguinte, rapaz, eu quero honrar quem? Mardoqueu. Pega ele e tu mesmo és o homem que vai proclamar a bênção. Olha, quem estava preparando maldição, vai proclamar o que agora? A bênção. Se tu é invejoso, volta para cá, Caio. Se tu é invejoso, sabe o que Deus vai fazer contigo? Ele vai fazer tu mesmo proclamar a bênção de quem tu tem inveja, de quem tu odeia. Ele diz: pega o Mardoqueu, bota ele, faz desse jeito. E o rei ainda diz assim: e não descumpra nada. Aí pronto, aí saiu o Amã pela cidade todinha, segurando o cabresto, assim, segurando o cabresto do cavalo, e disse: esse é o homem a quem o rei quer honrar. Aí pronto, irmão, quando ele saiu de lá, já saiu frustrado, não foi? Chegou em casa e aí pronto, já foi chorando e contando para a mulher. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui, coisas que os amigos não podem fazer. Eita, isso aqui eu estava lendo isso, Deus colocou isso no meu coração. É importante ter amigos. Mas quando tu abre a tua casa para fazer churrasco com os teus amigos, tem coisas que eles podem fazer. Te elogiar, fobar com teu nome. É assim ou não é? Olha cá, bota para cá, Caio. Os amigos podem te elogiar. Os amigos podem te aplaudir. Os amigos podem colocar você no topo. Os amigos podem ir à festa que você está sendo promovido. Eles podem ir ao churrasco com você. Mas tem uma coisa que os teus amigos não fazem. Quando tu começa a cair, eles não têm palavra de sucesso para você, eles não têm mais palavra de aplauso, todos fogem, nem um churrasco você não vai ter mais com eles, porque eles não querem mais saber de você. Tem muitos amigos que só querem estar com você enquanto você está de pé. Esse daqui, quando ele chegou em casa, que contou, eles disseram assim: é Amã, a tua casa caiu. Eu esqueci de botar aqui, bota bem aqui, bota bem aqui. A tua casa caiu. Pronto, coloca aí. A tua casa caiu, para os irmãos acompanhar bem direitinho. A tua casa é invejoso, falso, crítico. A tua casa vai já cair. Jesus disse em Mateus, coloca também aí. Indo para o matadouro, bota bem aí. Vai, Deus bota cada coisa na minha mente. É assim, indo para o matadouro. Pronto, ele chegou em casa e quando viu o sucesso, não foi? Aí pronto, ele vai terminar aqui para a gente encerrar. Pronto, quando ele chegou em casa, irmãos, que aí ele chegou já chorando e tudo. Aí a carruagem real chegou e o homem já abatido de espírito morto. Aí diz: a Esté manda te chamar. Eita, irmãos. Só que o segundo banquete era o fim da vida de quem? Ele estava indo. O primeiro banquete era glória. O primeiro banquete era pompa. O primeiro banquete era autoridade. O primeiro banquete era glamour. O primeiro banquete era aplauso. O segundo banquete, ele estava indo para o matador. Ou seja, o antissemitismo vai cair agora. Sabe por quê? Porque eles entenderam e disseram: contra esses judeus não adianta lutar. Desde Faraó, eles tinham a história de que Deus lutava por eles. Desde Ciro, eles tinham história de que Deus lutava. A tua casa caiu. Encerro aqui dizendo o seguinte. Primeiro, providência divina em ação. Está aí. O que é providência? Já definimos aqui, não já? É o interesse de Deus, é o cuidado de Deus por nós. Não é isso? Eu coloquei aqui, nossa liberdade humana, presciência divina, nada pega Deus de surpresa. Deus não tem surpresa, está lá em Gênesis 18. Nada te é demasiadamente difícil, ou seja, para Deus não há surpresa. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Jeremias 1, ele já sabe. Salmo 139, antes que formasse, ele já sabia. Eu não vou debater isso aqui. A liberdade humana, a Bíblia ela sempre fala que tem a responsabilidade humana e tem a soberania de Deus.
Deus é presciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas antes que elas aconteçam. Aí vem a questão, Deus ele se intromete nisso? A Bíblia está clara que Deus coloca diante do homem a bênção, a vida e a morte. Ou seja, responsabilidade humana. Deus dá, e ainda que Ele conheça o que vai acontecer comigo daqui para amanhã e daqui a 2 segundos, Ele vai interferir nisso? Porque Ele me dá a liberdade. Aí nós temos discussões calvinistas, arminianistas, e nós temos a discussão católica também, que eu não vou entrar hoje no mérito, ok? Mas nós podemos observar aqui, por que eu coloquei, aliás, por que o autor colocou nossa liberdade humana? Porque Deus vai agir em favor de Mardoqueu, mas ele vai agir porque Mardoqueu teve a responsabilidade, fez o trabalho, salvou a vida do rei. Aí como é que Deus, a presciência de Deus entra em ação? Deus que conhece tudo, ele vai fazer o rei ler o que Mardoqueu tinha feito, ok? E aí vem, ninguém pega Deus ele sabe de tudo. Vamos lá, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Os 2 banquetes, aí no primeiro banquete, quem foi só foi Amã e Assuero, né? Mas aí quando chega no primeiro banquete, Amã está alegre, mas o Assuero, todos os 2 alegres. Só que o Amã, a emoção era instável. Na hora que ele saiu de lá, que ele viu Mardoqueu, ódio, ira, raiva. Aqui observem bem, eu coloco, como controlar as emoções? Um cristão que diz que é servo de Deus, ele pode se irar? Pode. Mas ele tem que controlar? Como é que ele controla? Gálatas 5:22, tem os frutos? Tem um fruto do Espírito. O motivo do tamanho da forca, ele não suportava ver aquele homem que para ele não era nada, não bater continência para ele. Os amigos sórdidos, eles incentivaram Amã a fazer uma forca para matar quem? Pronto. Amã era um fura? Pronto, ele era sagaz. Ele diz, já que o rei não vai chamar, mas eu vou estar lá no pátio, e ele vai ver a minha presença, e ele vai perguntar, o que tu faz aí? Era um fura-fila. Tem gente que é um fura-fila. Mas olha para cá, tu pode ser espertinho, tu pode ser sagaz, tu pode ser o fura-fila. Quem tem Deus na vida, essas pessoas não prevalecem. Aí nós já falamos porque o rei perdeu o seu sono, não é isso? E em tudo aqui estava a orientação divina, que era a providência. O rei mandou pegar o livro, e a pessoa pegou o livro. Pronto. O que tem registrado sobre nós? Na tua vida, na tua história, o que tem registrado de você? O que tem registrado na sua vida? Pense nisso. Deus no controle, nosso futuro está em suas. Enquanto que o Mardoqueu preparava o futuro, aliás, Amã preparava o futuro de Mardoqueu, qual era o futuro? A morte. E Deus preparava o futuro de quem? Qual era o futuro de Mardoqueu para Deus? Pronto, dar vida e transformá-lo em um ministro. Não era assim? Da Pérsia. Outra coisa, são bons os que? Os nossos bons relacionamentos. O rei, ele já sabia que Mardoqueu era judeu, mas Mardoqueu também tinha o que lá no palácio? Bons. Você não deve ser individualista, você não deve achar que cresce sozinho, você não deve achar que precisa de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. E a nossa vida de sucesso, ela é construída com o quê? Bons relacionamentos. Um pastor, para ter sucesso, ele tem que ter bons relacionamentos com os seus pastores, com os seus auxiliares, não exigindo honra, porque honra não se exige, se constrói honra pela sua própria história. Tem gente que quer honra, me honre aqui que eu sou pastor. Saul queria honra dos seus subordinados, mas ele não tinha história, ele nunca tinha matado Golias, ele nunca tinha feito coisas extraordinárias. Ok? Então, bons relacionamentos. O maligno intento de Amã foi frustrado, porque Deus fez o rei perder o sono. Amã é chamado para honrar quem? Aí o rei decide honrar, aí Amã se achava grande. Aí você tem a teologia coaching. Eu coloquei porque o autor fala. A teologia coaching é pegar aquilo que as pessoas literais ou a pessoa do mundo pega, que o coaching do século XX, século XXI, surgiu naquela ideia de palestras para empresas. Maximizar as pessoas, valorizar o individualismo, a potencialidade. Aí alguns teólogos pegaram isso e trouxeram para onde? Para a igreja, que eles tentam misturar o espiritual com o que é natural. E aí nessa mistura pode ter um problema, porque pode gerar um evangelho que dá mais ênfase ao individualismo, dá mais ênfase à potência da pessoa do que ao próprio evangelho, ok? Mardoqueu não saía da porta. Ele descobriu o mal do rei, mas ele continuava na porta.
O rei elogiou ele, botou ele no cavalo, cresceu e ele voltou para onde? Então, quando Deus te exaltar, bota para cá, Caio. Nunca saia da porta. Se lembra do bairro onde você cresceu, visite ele. Se lembra da cidade onde você nasceu, visite ela. Tem irmão que sai da cidade e diz, nunca mais eu moro aqui. Tem pessoas que nunca falam das pessoas que lhe ajudaram. Tu és um falso, tu és um mal agradecido e Deus não gosta desse tipo de pessoa. Ok? Mardoqueu não saía da porta. Amã era um desequilibrado emocional. As marcas de Amã, quais eram as marcas? Orgulho, paranoico, desequilibrado, invejoso, prepotente e assim vai. As honras do rei, você já sabe, veste real, cavalo, coroa e proclamação. Aí ele fala da síndrome do imperador. É que o meninozinho está dentro de casa e ele é tipo um imperadorzinho. Manda em tudo, quer que tudo gira em torno dele, quer a glória para ele. Menino mal criado. Assim tem muita gente que tem essa síndrome do rei. Ele quer que tudo gira em torno dele, é um ditador, tem filho que é sem controle. Olha, eu fico triste quando eu chego numa igreja que eu vejo o menino correndo. Ali é o sinal de que os pais não controlam em casa, não controlam na igreja. Quando chega no ambiente da igreja, estraga o culto e perde o controle, ok? Então, você começou a perder. Se você é invejoso, se você é soberbo, se você é uma pessoa crítica, no sentido maléfico. Mas se você, meu irmão, é fiel, não tenha medo. A casa desse perdedor já caiu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Luiz, orando e impetrando as bênçãos apostólicas. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra, pelo Teu ungido que o Senhor trouxe para nos trazê-la. Ó Pai bendito, ajuda os Teus filhos, meu Deus, dá graça aos Teus servos que estão nos olhando agora. Meu Deus, opera poderosamente em nossos corações. Sê conosco, sê com a Tua igreja, sê com os Teus filhos, dando vitória sobre todas as coisas. Assim nós te oramos e no nome bendito de Jesus nós te agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.